Bom, a primeira coisa que eu queria colocar é o seguinte: passados tantos inquiridores aqui da CPI, ainda não tocou, ninguém tocou no assunto do dia, da semana, que é o envolvimento do presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, a partir da delação premiada do senhor Iosef. Foi a partir da sua colocação, então, que as investigações começaram. E seu depoimento na Polícia Federal, no Ministério Público, depois na CPI em Curitiba, se confirmaram totalmente. Eu, pessoalmente, interroguei em Curitiba. Eles foram totalmente confirmados, inclusive os requerimentos, no nome da deputada, ex-deputada Solange Almeida, que saíram do login da Câmara, como a PGR colocou. Então, isso foi muito importante. O senhor Júlio Camargo, que Vossa Senhoria falou que o procurou para dizer que estava sendo ameaçado, né, e que tinha requerimentos na Câmara, lhe pediu para trazer dinheiro do exterior. Isso foi confirmado e todos os dados aí da PGR confirmaram. O Paulo Roberto Costa, num primeiro depoimento, diz não ter intermediado, o senhor Paulo Roberto Costa, uma relação entre o ex-ministro Lobão, né, e o senhor Júlio Camargo. Eles tiveram um encontro na base aérea de Santos Dumont e, no primeiro momento, o senhor Paulo Roberto não se recordava disso, mas em seguida, num outro depoimento que eu tenho aqui, diz que, dada a palavra a Paulo Roberto, ao tomar conhecimento das declarações de Júlio Camargo, o declarante se recorda de que efetivamente recebeu o Júlio Camargo na Petrobras no ano 2011, ocasião em que solicitou que o declarante conseguisse uma reunião com o ministro de Minas e Energia, Lobão, que, quando foi indagado sobre o assunto durante sua cariação com Alberto Iosef, o declarante entendeu que se procurava dele saber se era um ponto de contato necessário. Ele falou que não era, mas dada a urgência do que estava acontecendo. Então, depois vou lhe fazer a pergunta, Paulo Roberto, que era a seguinte: Vossa Excelência sabia do que se tratava. Vossa Excelência não sabe, Vossa Excelência telefonou e não sabia, telefonou, pediu a urgência, o motorista foi levar na base aérea e depois teve um diálogo do Lobão junto ao Júlio Camargo dizendo assim: Eduardo Cunha, você está louco? Então, o senhor não sabia de nada, o senhor ligou e não sabia de nada. Então, depois nós vamos ver aí na cariação. Eu vou pedir que Vossa Excelência explique essa mudança de posição que houve nesse processo. Em outra questão, uma outra questão diz respeito às sondas da Samsung, que não tinha, Vossa Senhoria também disse que não tinha conhecimento sobre que nunca recebeu comissão da Samsung, que nunca tomou conhecimento dessa questão. Mas depois ficou certo que o senhor chegou a assinar contrato com a Samsung por meio da empresa Costa Global, que esse contrato foi apreendido pela Polícia Federal, que nunca tratou com o deputado federal Eduardo Cunha de aluguel de sondas da Petrobras e etc. Mas, de acordo com o Iosef, né, para viabilizar a assinatura do contrato com a Samsung, foi demandado que Júlio Camargo repassasse para o PMDB percentual que o declarante não sabe precisar, mas que se destinava a pagamento de vantagem devida a integrantes do partido PMDB, notadamente o deputado federal Eduardo Cunha. Está aqui escrito. Então, eu queria que Vossa Excelência, Vossa Senhoria e o depoente Alberto Iosef confrontassem essa versão da Samsung e também como que o ministro Lobão tomou conhecimento dessa questão e intermediou. E que o depoente Iosef pudesse confirmar também, quanto passou para o senhor Fernando Soares, o baiano. Tá? Então, agora eu vou entrar na fase de perguntas, direto. Senhor presidente, eu queria saber dos dois qual é o conhecimento que os dois têm com o senhor Fernando Soares, que está para fazer também delação premiada lá em Curitiba.
qual é a relação que eles estabeleceram, o que eles sabem, o que eles podem falar para a CPI, no que o depoimento de Fernando Soares pode contribuir para fechar o circuito que está dado aqui na CPI e na Operação Lava Jato como um todo, né, nas operações que resultaram, então, as perdas de valores dos cofres públicos para os partidos envolvidos, que são muitos, né? Então, eu pediria que vocês falassem um pouco sobre isso. Sobre a questão, eu pediria ao Alberto Youssef que pudesse contribuir com essa CPI e me dissesse se ele conhece pessoalmente o senhor Lúcio Funaro. Entende? Qual é a relação que teve com o Lúcio Funaro, né? E se sabe do conhecimento que ele tem com o presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, que ele chegou a pagar um apartamento aqui em 2005 para o deputado Eduardo Cunha. A gente está tentando trazer essas pessoas para depor aqui. O senhor Júlio Camargo ainda não depôs na CPI, tá certo? Já está aprovado o requerimento, levou 4 meses. O senhor Lúcio Funaro ainda não depôs na CPI e a senhora Solange Almeida também, agora, denunciada, não depois ainda na CPI. Talvez vocês pudessem trazer alguma luz aqui sobre essa questão principal. E queria também esclarecimentos, particularmente confrontando o depoimento dos dois, sobre recursos aportados para campanhas da senadora Gleice Hoffmann, o senador Lindbergh Faria, Valdir Rauff e a ex-governadora Rosiana Sarney, que existe o envolvimento e verbas que envolvam o ex-ministro Lobão, o senhor Paulo Roberto Costa e o Youssef. Gostaria, então, que vocês pudessem dar esses esclarecimentos. E queria dizer à CPI o seguinte: acho que nós estamos numa fase agora, e eu acho que o depoimento dos dois principais e primeiros delatores premiados, de grandes esclarecimentos. Então, nós precisamos fechar o circuito com as empreiteiras que estão presas em Curitiba, Odebrecht e Andrade Gutierrez, e queria saber também quais são os envolvimentos e propinas que foram pagas por essas empreiteiras e, fundamentalmente, também pelo senhor Fernando Soares. Qual é a relação e a triangulação que existia entre vocês e o senhor Fernando Soares, já que o PMDB, Paulo Roberto Costa, depois do PP, passou a ter uma influência muito grande lá. Eu acho que você poderia dar uma contribuição à verdade aqui muito grande e peço que vocês esclareçam esses fatos. Então, só recordando, na primeira questão, a confirmação do encontro com o ministro Lobão, que eu acho fundamental. Por que o senhor voltou atrás de um depoimento? O senhor não lembrava disso. Na verdade, a questão do senhor Lúcio Funaro, que eu peço esclarecimentos, porque não se consegue trazer ele aqui na CPI, vocês poderiam colaborar para ver qual é o papel que esse cidadão cumpre, já que ele foi também indiciado no Mensalão e assim por diante, e as outras perguntas que eu fiz. Muito obrigado, presidente. Bom, com relação ao meu depoimento com referência às sondas, eu reitero integralmente o meu depoimento. Quanto à questão do ministro Lobão do encontro com o Júlio, ele não me relatou isso, então, portanto, eu não sabia desse encontro do ministro Lobão com o Júlio Camargo na base aérea. Vim saber depois. Com relação a se o Paulo Roberto Costa tinha conhecimento deste assunto, eu entendo que sim, porque eu fui várias vezes com o Paulo Roberto cobrar o Júlio Camargo, comissão, sobre esse assunto sondas. Isso foi objeto de acariação minha e do Dr. Paulo Roberto, já lá na Polícia Federal em Curitiba.
O que eu posso dizer sobre esse assunto é isso. Só podia dar os valores que você, a pedido do Júlio Camargo, repassou para o Fernando Soares? Olha, através de mim... E que empresas? Que eu entreguei diretamente ao Júlio Camargo, foi um valor de $2.350.000 que ele repassou numa conta lá fora, operada pelo seu Leonardo Meirelles, conta dele, que foi no valor de $2.350.000 na época, e que deu 4 milhões e pouco de reais. O restante eu peguei em dinheiro e levei para o escritório do Júlio. Então, nessa época, o Júlio passou 6 milhões de reais para o Fernando Soares. Assim me disse o Júlio. O que eu entreguei pessoalmente foi 4 milhões e pouco de reais. No caso, parte foi o Jaime, parte foi eu. Só esqueci de fazer uma pergunta, mas o senhor conhece a família Chaim, construtora? Teve relações com ela alguma vez? Não, não tive. O senhor Lúcio Funaro? O senhor Lúcio Funaro eu conheço de vista. Eu sei que ele era operador do mercado financeiro, operava a bolsa. Só o que eu posso dizer do Lúcio. Não tenho amizade, não tenho conhecimento nenhum de envolvimento dele com o Eduardo Cunha. Deputado Ivan, sobre o depoimento eu vou ouvir o Paulo Roberto. Só mais uma pergunta, presidente. Peço tolerância, com excelência. Roberto Youssef, quando o Júlio Camargo lhe procurou, né, para contar essa história das sondas e ameaças de convocação aqui, né, na Câmara dos Deputados, você poderia detalhar essa questão aqui para a CPI? Bom, eu já relatei nos meus depoimentos todos anteriores. O Júlio me chamou, estava muito apreensivo, preocupado em resolver a questão, me pediu ajuda para que eu procurasse o Fernando e que eu garantisse ao Fernando o pagamento, por conta de que tinham colocado os requerimentos na Câmara, pedindo informações sobre a pessoa física dele, sobre a Samsung, sobre a Mitsui, sobre as empresas que ele representava. E que quem tinha pedido esses requerimentos era o deputado Eduardo Cunha, por conta de que ele tinha valores a receber sobre esse assunto. E o Júlio deixou de pagar porque a Samsung tinha deixado de pagá-lo. Então, esses valores ficaram remanescentes lá durante um tempo. Então, você acha que o Júlio Camargo, o depoimento que ele fez aí à Polícia Federal, à PGR, é tudo aquilo que ele tinha te falado mesmo, é correto? Sim. Sim. Perfeito. Acredito que sim. Então, pessoal, Paulo Roberto Costa pudesse responder as perguntas. Bom, vamos lá. A quantidade de perguntas é muito grande, vou ver se eu consigo me lembrar de todas. Em relação à pergunta que me foi dita na primeira vez para a Polícia Federal, foi se o Júlio precisava de mim para marcar uma reunião com o ministro Lobão. Eu falei, não. O Júlio é um empresário, ele tinha condição de acessar o ministro Lobão a qualquer hora, não precisaria de mim. Mas depois, na cariação lá com ele, ficou claro, e aí esclarecido para a Polícia Federal, nesse dia ele me procurou, querendo que precisava conversar urgente com o ministro Lobão. Ele não me falou qual era o tema, não me falou. Mas eu liguei, quer dizer, a secretária ligou aqui para Brasília e, coincidentemente, nesse dia o ministro Lobão estava no Rio de Janeiro. Então, o ministro foi gentil nesse momento e realmente marcou com o Júlio, no final do dia, na base aérea lá do Santos Dumont. Agora, o Júlio não me falou qual era o tema, mas a solicitação para esse encontro do ministro do Júlio Camargo com o ministro Lobão, eu pedi essa reunião. Fui eu que pedi. Mas você mesmo colocou, Paulo, aí que eu vejo uma contradição, queria que você esclarecesse. Você mesmo colocou que o Júlio Camargo tinha autonomia para pedir qualquer tipo de audiência com o ministro. Sim. É impossível que ele tenha procurado assustado, não é crível, que ele tenha lhe procurado assustado
entende? Querendo falar urgentemente com o ministro Lobão, Sim. ele procurou alguém que tinha um acesso mais rápido. Claro, com certeza. Porque se ele solicitasse para o ministro Lobão, possivelmente o ministro ia atendê-lo 2, 3, Então, 4 mas ele dias não lhe depois. falou qual era o assunto? Não me falou. Lhe garanto, não me falou. Me falou. Eu quero pedir ao senhor Paulo Roberto Costa. Pois não. Conclua as respostas do deputado Ivan, porque senão ele vai ficar com perguntas novas e os outros deputados ficarão prejudicados. Eu já fui condescendente e respeitoso com o deputado Ivan, eu peço que Vossa Senhoria conclua as respostas para darmos seguimento com os demais inscritos. Bom, então o Júlio me pediu para que agendasse com o ministro, eu liguei para o ministro, coincidentemente, como eu falei, ele estava no Rio, e a reunião foi feita sem me falar qual era o tema. A respeito de Fernando Soares, eu fui apresentado a Fernando Soares, acho que por volta de 2005, 2006, pelo diretor Nestor Severó. Ele que me apresentou. Em relação a esse assunto específico de sondas, que o Alberto falou que eu conhecia o assunto, conhecia, mas não tive participação, não era da minha área, não recebi nenhum valor em relação à parte de sondas, porque não era da minha área. Essa área era a área internacional. Em relação ao contrato que a minha empresa de consultoria tinha com a Samsung, foi um contrato para viabilizar a construção de uma sonda da Samsung lá na Coreia, para alugar para uma empresa possivelmente que iria operar na África. Então não tinha nada a ver com a Petrobras. Infelizmente também esse assunto não foi para frente, o contrato não foi efetuado. As outras perguntas eu já esqueci. Em relação às doações, eu citei 4 políticos, não sei se lembra, o Valdir Raupp, a Gleice, a Rosiana Sarney e o Lindbergh. Isso. Valdir Raupp estava numa tabela, foi pago um valor para ele, estava numa tabela que eu copiei lá do escritório do Alberto. A parte da senadora Gleice, né, existe ainda um ponto aqui de quem pediu, quem não pediu, mas o valor foi efetuado, o Alberto mandou pagar para ela. Em relação à Rosiana, foi pago também, e foi me confirmado por ela que foi pago, e o senador Lindenberg a mesma coisa. Então, só Conforme consta meus depoimentos. Soares, o Iosef, eu pergunto, você não desenvolveu. É a última. Sobre o Fernando Soares, o que eu posso dizer é que o Dr. Paulo Roberto sempre colocou ele como a pessoa do PMDB para mim. Então, no meu entendimento, ele operava para o partido. Quanto à questão Rosiane Lindenberg, eu não efetuei nenhum pagamento a essas pessoas. Não foi através de mim que o Dr. Paulo Roberto fez esses pagamentos. Eu acredito que ele esteja equivocado. Quanto à questão Paulo Bernardo e Gleisi Hoffmann, eu fiz o pagamento, eu efetuei o pagamento a pedido do Paulo Roberto. Tem mais alguma outra pergunta que ficou fora? Valdir Raupp. Quanto à questão do Valdir Raupp, foi um pedido também do seu Paulo Roberto para que eu fizesse esse pagamento. Agradeço, deputado Ivan.